Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados aqui presentes e cumprimentar os excelentíssimos representantes da Liga dos Combatentes. Queria também agradecer a introdução que fez, esclareceu muitas das dúvidas até que eu lhe tinha para colocar no final. Isto porque o Partido Chega, desde o início, que tem encarado esta causa de forma séria, porque acreditamos que temos que repor alguns direitos que não têm sido reconhecidos aos antigos combatentes. E fazemos, pode não ser reconhecido da vossa parte, mas fazemos, acreditem, de forma determinada e por convicção clara. Isto porque, e já foi referido aqui pela senhora deputada do PSD também, estamos a falar de homens que Portugal chamou e que cumpriram essa chamada e de famílias que tiveram que suportar essa ausência e tudo o que os senhores passaram. E de uma dívida nacional que, na minha opinião, ainda está por ser saldada. E digo-vos isto de uma forma muito pessoal porque também me toca, porque eu sou filho, o meu pai é antigo combatente do ultramar, esteve em Moçambique e sempre teve muito orgulho nessa fase da sua vida e de ter servido Portugal. Aliás, há uns anos recebeu a medalha comemorativa das campanhas, que é um ato simbólico, mas lembro-me bem de como ele a recebeu. Com alguma vaidade, devo dizer, mostrava aquilo a toda a família e principalmente porque talvez tenha sido das poucas ocasiões em que houve um reconhecimento do serviço que ele prestou a Portugal e de que hipotecou uma parte da vida dele, com gosto, no caso dele, que tenho muita honra em tê-lo feito. E por isso, eu compreendo esse orgulho, assim como compreendo a frustração de quem sente que esse orgulho nunca foi plenamente retribuído, que é o caso de muitos ex-militares e antigos combatentes. E, já agora como comentário lateral, o meu pai é sócio da Liga dos Combatentes e fervoroso defensor da Liga dos Combatentes. Todos estes sinais que eu referi são importantes, porque uma medalha honra, uma cerimónia também honra, uma palavra pública também honra, todos nós gostamos de ouvi-la, mas nenhuma delas substitui o que o Sr. General referiu da justiça concreta, material e palpável. E é aqui que começa, na minha opinião e na nossa opinião, a insuficiência da resposta que o país tem dado aos seus antigos combatentes. Há demasiados anos que penso que os antigos combatentes sentem que Portugal recorda-os em certos momentos, mas esquece-os nos outros. E, simultaneamente, isto é um comentário bastante pessoal também, que é, ao longo dos anos, penso que se foi instalando uma forma de olhar para os antigos combatentes que os diminui, ao contrário de os honrar. E é quase como se os senhores, aqueles homens todos que combateram ao serviço deste país, tivessem que carregar, muitas décadas depois, uma culpa retrospectiva construída por pessoas que sabem como é que a história acabou, não sabem como é que ela começou e não tiveram que viver desde o seu princípio como os senhores o fizeram. Isto acaba por ser cómodo, mas não é sério e, acima de tudo, achamos que não é justo. E há que olhar, este olhar tem consequências e durante décadas eu acho que se traduziu e ajudou este silêncio institucional e a ausência de políticas sérias e apenas em respostas simbólicas quando eram devidas coisas mais concretas. E nós, enquanto democracia madura, temos que saber distinguir o debate histórico e legítimo do respeito institucional devido a quem serviu o país. No grupo parlamentar do Chega, e achei muito interessante o documento que o Sr. General nos entregou e as propostas que lá estão como urgentes, porque nós temos apresentado uma série de iniciativas, muitas delas rejeitadas em legislaturas passadas, outras rejeitadas em sede de Orçamento de Estado, e neste momento temos duas que aguardam discussão em plenário exatamente com duas coisas que o Sr. General referiu. Gratuitidade dos transportes públicos em todo o território nacional e o aumento do complemento especial de pensão para um valor mínimo de 300 euros. Como disse, estão a aguardar a discussão em plenário e espero que desta vez possa ser diferente e possamos fazer diferente, porque penso que poderão ser medidas que não resolvem tudo, mas ajudarão a resolver alguns problemas. Em relação à Liga dos Combatentes, eu acho que somos inequívocos no reconhecimento do vosso trabalho, que é um trabalho meritório. E em diversas áreas, não só na preservação da memória, que é uma coisa cada vez mais importante, e o Sr. General falou em passant, mas daqui a uns anos, infelizmente, muitos já não poderão contar essa história. Alguns dos problemas também, como disse, serão resolvidos, infelizmente. Não é? Espero que nós possamos ter a oportunidade de os resolver antes deles serem resolvidos pelo ciclo natural das coisas. E o apoio que os senhores prestam aos antigos combatentes, às famílias, podia estar aqui a alargar, mas os senhores sabem melhor do que há coisas fabulosas que os senhores fazem, e há uma dimensão humana e comunitária que eu acho que não é um tema menor, porque, então, por exemplo, no interior, eu sou eleito por Porto Alegre. Os núcleos é um momento em que muitos dos ex-combatentes podem conviver, recordar os velhos tempos, alguns vão jogar às cartas, e é uma coisa que é um papel social que eu acho que é muito importante também na Liga dos Combatentes.
Dito isto, eu queria-vos deixar algumas perguntas. Uma, já me respondeu o Sr. General, que era quais eram as alterações legislativas mais urgentes para esta legislatura, estão muito bem identificadas e claras. Outra, tem a ver, o Sr. General falou de críticas que lhe chegam, também nos chegam algumas críticas, como o senhor diz e bem, de combatentes que não se sentem plenamente representados pela Liga, que consideram existir uma separação excessiva entre os sócios, ou seja, quem paga as cotas, e todos os outros combatentes. E por isso, tinha curiosidade em perceber como é que os senhores olham para esta percepção e que caminho acreditam que tem que ser feito para aproximar ainda mais a instituição de quem ainda não se sente dentro dela, e que são ex-combatentes como os outros. E, por acaso, o Sr. General nunca falou dos sócios da Liga dos Combatentes, falou sempre dos ex-combatentes, que é isso que lhe interessa. Ponto final. Tenho que lhe reconhecer isso. Depois há outra questão também ligada com este ponto, que tem a ver com aquele protocolo que a Liga fez com o Hospital das Forças Armadas, e que estamos a falar, no fundo, por um benefício associativo de quem pertence à Liga dos Combatentes. Para terminar, Sr. Deputado. Estou mesmo quase a terminar. E a minha questão é se faria sentido caminharmos para uma solução mais ampla que chegasse a todos os antigos combatentes. Acredito que a resposta seja positiva, mas gostava de os ouvir. E só para terminar, porque eu numa última audição usei esta frase para terminar, que é de um senhor que é Calvin Coolidge, que foi o 30º Presidente dos Estados Unidos e que dizia uma coisa que eu acho pertinente, que é: uma nação que esquece os seus defensores será ela própria esquecida. E eu penso que Portugal não pode ser essa nação. Muito obrigado.